Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos quero estar compartilhando algo da minha devocional. Sei que faz 8, Mateus 4, não sei quando que nós lemos Mateus 4, mas foi esses dias. E me chamou a atenção esse texto aqui. Eu já li ele muitas vezes, mas a Bíblia é algo vivo. Se tem um livro tremendo para se ler, é esse aqui. Tá? E nós lemos assim, então. Vamos ler do versículo 1 ao 11, e daí a gente vai esmiuçar um pouquinho. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Cada leitura da palavra traz algo novo. Isso que me chamou a atenção nesta leitura, tendo que não tinha sido chamada a atenção ainda. E algumas coisas assim que venha para Jesus e tua vida vai ser um mar de rosas. Confere. Eu gostaria até de te prometer isso, mas não confere. Não é o que a palavra diz. Mas Mateus 28, a grande comissão diz: eis que estarei convosco. Quais dias? Todos. Eis que estarei convosco todos os dias. No capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus. 3:13, por esse tempo foi Jesus para Galiléia, por Rio Jordão, e João o batizou. E depois de batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então tem o batismo de Jesus. Em seguida, a seguir, Jesus foi levado por quem? Você está lendo na tua Bíblia lá. Por quem que ele foi levado? Pelo Espírito. Para onde? O deserto. Tem por vezes que Deus os conduz para o deserto. O que é deserto? O que é deserto? Dia que você estiver em Israel, você vai ver o que é um deserto. E ali, eu acho que tem 4 coisas ali. O que não é areia é pedra. O que não é pedra é areia. Você pode morrer por conta do calor durante o dia, ou você pode morrer também de frio à noite. Isso é deserto. No deserto nós somos lapidados.
No deserto, Deus está nos preparando para algo maior. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Ele está nos lapidando, nos levando para algo maior, nos preparando para algo maior. Vocês já leram a história do povo no Egito? E eles receberam a promessa para ir para a terra prometida. O que tinha no meio? Entre o Egito e a terra prometida. Vocês já leram isso na Bíblia, né? O que tinha no meio? Me ajuda um pouco aí, vai, gente. O deserto. O que aconteceu no deserto? Quem que caiu no deserto do povo? Os que murmuravam. Os que estavam murmurando. Deserto. Ou você morre, ou você vai para a terra prometida. Se eu aceito a lição, se eu aprendo a lição, eu vou para a terra prometida. Ou se eu murmuro, não é negócio, eu não passo. No deserto, queridos, nós somos lapidados, a nossa autossuficiência é quebrada. O que tem para fazer no deserto? Não tem nada para fazer no deserto. Nossa autossuficiência é quebrada. No deserto não tenho como me autossustentar. Não tem como. Porque é deserto, não tenho o que fazer lá. Hoje, passando pelo deserto, fica muito fácil lá. Porque você está dentro de uma van, dentro de um ônibus, dentro de um carro, ruas asfaltadas, ar-condicionado ligado, e está muito bem, graças a Deus, amém, aleluia. Mas naquele tempo não. E às vezes Deus nos leva para o deserto, e ali eu não tenho mais como me autossustentar. No deserto eu aprendo a confiar em Deus, que Ele é o meu provedor, que Ele é que me sustenta. Quando Deus nos leva para o deserto, fica muito claro que é Ele que nos sustenta. Não sou eu que me sustento. Não. Ele me sustenta. Deus nos leva ao deserto, mas Deus também nos sustenta no deserto. Deus nos sustenta no deserto. O povo mesmo murmurando foi sustentado no deserto. Tem os que não passaram, tem os que ficaram. Murmuração. Mas mesmo no deserto Deus nos sustenta. Vinha a água da rocha, vieram as codornizes, veio o maná. Então mesmo no deserto Deus nos sustenta. No deserto a sensação de fracasso, temos uma sensação de fracasso, mas no deserto nós estamos lutando para expandir a nossa fé. No deserto nós passamos por um processo de fortalecimento. Nós estamos sendo fortalecidos no deserto. Para onde eu olho quando estou no deserto? Para a dificuldade que eu estou passando no deserto? Ou eu estou olhando para a terra prometida? Tem a terra prometida na frente. Tem ela ali. E ela está nos esperando. Eu preciso olhar para a terra prometida. Se eu ficar olhando para o meu problema aqui e agora, eu vou morrer. Eu não vou chegar na terra prometida. Aquilo que Deus tem para mim. No deserto, Deus como que nos estica. Deus está nos esticando. Fazendo-nos crescer. E crescer dói. Porque eu preciso largar algumas coisas confortáveis para outras. Quando eu cresço na fé, eu estou sendo esticado. No deserto tem a possibilidade de nós murmurarmos, mas saiba que Deus odeia os que estão, odeia os resmungos, os resmungões, não estão com Deus.
porque estão olhando a situação deles. O ingrato não reconhece o senhorio de Deus. O ingrato, ele não olha, ele não vê que Deus está sendo Senhor também dessa situação. Mas você não sabe a situação que estou passando. Posso não saber, mas saiba que Deus é Senhor também dessa situação. Eu não entendo, eu também não entendo muita coisa, mas eu sei que Deus é Senhor e que com Ele eu estou seguro. Quando Pedro estava afundando na água, a que distância Jesus estava? Um braço. Jesus está a distância entre eu e Jesus é um braço. Claro que se eu resolvo sair debaixo do guarda-chuva de Deus, não é Deus que se afastou de mim, eu me afastei dele. Quem gosta de resmungar é porque já não está mais na presença de Deus, já não está mais andando com Deus. Então, quando nós temos uma experiência tremenda que nem Jesus teve aqui no batismo, a seguir foi Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Põe lá o versículo 1 para mim, por gentileza, de novo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Se o diabo não está me tentando, é porque provavelmente eu não estou dando serviço para ele. Se o diabo não está me tentando, é porque muito provavelmente eu não estou dando serviço para ele. Então, quando o diabo nos tenta, saiba que você está dando serviço para ele. E ele não está gostando do que está fazendo. Mas nós estamos servindo a Deus. E isso ele não gosta. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve. Eu sempre pensei que essa fome aqui era exclusivamente fome de pão. Pão, farinha, pão. Não sei quantos de vocês pensavam assim também, mas vamos ler João 4:34. O que diz ali? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que é o pão que Jesus está falando aqui? Não é o pão de comer, não é a broa, não é o pãozinho. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Jesus teve essa experiência no deserto, 40 dias. Eu entendo, não está escrito aqui, mas eu entendo que isso norteou todo o ministério de Jesus. Então, quando ele fala de fome aqui, eu entendo também que é fome de pregar a palavra de Deus. Nós termos fome de pregar a palavra de Deus. Nós termos fome de ouvirmos a Deus e de servirmos a Deus. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: versículo 3, pregado. Então o tentador aproximando-se lhe disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você já foi afrontado alguma vez?
Você já foi colocado na parede alguma vez? Nós estávamos levando a ceia de Natal, uma ceia de Natal ali na Casa de Passagem da Faz. E o pastor Carlos estava trazendo a mensagem. E ele fez uma pergunta. E do jeito que foi a pergunta, veio schleppig de volta. Afrontado ao vivo e a cor da frente de todo mundo. Quando nós pregamos, nós podemos ser afrontados. Tá? Pelo fato de Jesus estar dando trabalho para o diabo, ele estava sendo afrontado. Se tu és o Filho de Deus. Isso é uma afronta, alguém querendo te desafiar. Não sei se você já foi desafiado alguma vez, mas perfeitamente pode ser, não tem que ser todas as vezes, né? Às vezes Deus também nos desafia e está tudo certo, mas às vezes pessoas querem nos desafiar. Na leitura de hoje nós vemos isso. Quem que leu Mateus hoje, viu como é que Jesus ia sendo desafiado, ia sendo tentado. O tentador, ele estava como que peitando Jesus. Quem é você? Quem você acha que você é? Quem é você para fazer esse tipo de oração? Eu já tive o desprazer de escutar isso. Tá? Mas não foi por conta disso que eu parei. Então, quando você é tentado, saiba que está dando trabalho para o diabo. Então, não esmoreça. Não esmoreça. Continue firme no caminho. Queridos, Jesus nunca perdeu uma batalha. O diabo perdeu todas. Tá? Então, Jesus e eu somos vencedores e amém. Jesus e eu somos maioria. Tá? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha ou não tinha esse poder? Tinha. E por que ele não fez? Por causa da fonte. Eu preciso reconhecer a fonte daquilo que está me falando. E às vezes o diabo vem de uma maneira muito sutil. Jesus tinha esse poder. Jesus não transformou pedras em pães, mas o que Jesus fez na multiplicação? Transformou, multiplicou. O diabo diz: transforme essas pedras em pães, para quem? Para você. Para você comer, porque você está com fome. Jesus multiplica os pães e os peixes para quem? Para quem que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Para a multidão. Quando eu quero os milagres para mim, ou eu quero os milagres para a multidão, para os outros? Satanás diz: transforme para você. Jesus multiplica para a multidão. Nós estarmos servindo a outros. Nós estarmos discernindo o que Deus nos diz para abençoarmos outros. E não venha a mim o teu reino. Faça-se a minha vontade. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Como é que Jesus respondeu a essa tentação? Qual resposta Jesus deu?
Está escrito. Quando nós somos atentados a outras coisas, seja lá qual for a tentação, como é que Jesus ia responder? Está escrito. Como é que Jesus sabia o que estava escrito aqui? Por que nós batemos na tecla já faz 500 anos? Devocional. Tempo com Deus, quarto de escuta, quarto secreto, dê o nome que você queira dar. Como é que eu vou saber o que está escrito aqui? Lendo, meditando, dando tempo para a palavra. E eu vou ser instruído na palavra. Jesus diz, está escrito. O que Jesus faz aqui? Esses dias eu li algo a respeito e achei muito interessante. Nós não vamos apagar as luzes aqui, mas se imagine num quarto escuro. Se imagine aqui agora, todo mundo escuro aqui. Um breu. O que nós iríamos fazer? Orar, expulsar, acorrentar, amordaçar, mandar embora a escuridão? Não ia resolver. O que nós fazemos? Aperta o botãozinho lá e acende a luz. O que Jesus fez aqui com essa tentação? Acendeu a luz. Luz e trevas não combinam. Onde é que tem luz, não tem trevas. E Jesus acende a luz. Como é que ele acende a luz? Citando a palavra. Citando a palavra. Simples assim. Esses dias aprendi mais essa. Tá? Acenda a luz. Ou eu fico brigando, ou eu acendo a luz. Como é que eu acendo a luz? Tá? Não é só de pão que o homem viverá, de pão também, mas não só. Eu preciso da palavra dele. Quando nós somos tentados, nós respondermos pela palavra. E nós vamos estar acendendo a luz. Não vamos ficar perdendo tempo em brigar. O que o diabo quer também é a nossa atenção. Quando nós ficamos brigando, ele quer a nossa atenção, ele tem nossa atenção. E aí meu foco não está em Jesus, mas está em brigar com ele. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Pelo que eu li, eu não sei se dá tudo isso, mas o pináculo seria algo em torno de 150 metros de altura. O diabo, tentando Jesus, queria também que Jesus tentasse a Deus. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele quer que Jesus tente a Deus, prove a Deus. Provar a Deus depende, porque a palavra também diz prove a Deus e verás. Mas não é esse provar, é o testar. Eu vou ver se esse cara funciona. Não sei se já fizeram isso com você. Tem uns abençoadinhos que já fizeram comigo. Vamos ver até onde ele vai. Tá? É complicado, gente. Tá? Mas quando o diabo está atentando Jesus, ele quer que Jesus atente a Deus. Quando nós respondemos à tentação do diabo, nós estamos atentando a Deus. E aí nós precisamos tomar muito cuidado.
Quantas vezes Deus já nos segurou? Ele diz, você jogue do pináculo aqui e Ele dará ordem aos seus anjos que vão te segurar. Jesus cita a palavra. E Ele vem com outra tentação. Mas quantas vezes Deus já te guardou? De coisas que no fundo você não deveria ter feito. Tá? Quantas vezes Deus já me guardou? De coisas que eu não deveria ter prestado mais atenção, né? Tá? Mas fiz. Deus os guardou. 2 meses atrás eu estava na Villa Auer e olhei para um lado e olhei para o outro, o carro passou e eu arranquei. E o que eu vejo passando na minha frente? Uma van. Jesus me guardou ou não guardou? Guardou. Quantas vezes Jesus já nos guardou? Tá? Então, quando nós fazemos às vezes alguma coisa sem pensar muito, tá? Jesus nos guarda. Mas não vai querer atentar Jesus, tá? Não é negócio. Uma porção de gente já sabe, mas já fazem aí uns 22, 40, mais de 40 anos. Alguns aqui talvez conheçam um herbicida, um veneno chamado BHC, que já está proibido há muitos anos, tá? E, pois é, eu ingeri o tal do veneno do BHC, umas 3 colheres de chá, assim bem cheias, misturei no leite, porque estava numa latinha de Nescau, e pam! Nem uma dor de cabeça deu. Depois de 3, 4 horas, minha irmã diz, mas você tomou isso? Tomei. Que horas? Tal horas. Não adianta mais fazer lavagem. Só Deus. Tá? Nunca faça isso, tá? Eu fiz isso de uma forma desavisada, tá? Mas Deus guardou. Deus nos guarda. E nós reconhecermos quando Deus nos guarda. Nós sermos pessoas gratas. Nós sermos pessoas gratas. Agradecer. Quem não está de jejum, mas você tomou um café em casa hoje. Nós tomamos um café em casa hoje. Nós estamos bem vestidos. Nós estamos ouvindo a Deus. Pelo fato de nós estarmos ouvindo a Deus, nós estamos aqui hoje. Estamos asseados, estamos limpos. Banho tomado, perfume passado. Não agradecer porque temos uma igreja onde é que nós podemos nos ajudar mutuamente. Somos gratos pela vida que Deus tem nos dado. Muitas vezes Deus já nos segurou. Vamos lá para o Salmo 91, 12. Lá diz assim: e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus nos sustenta. Mas também olhe para onde é que você anda, né? Tá? Salmo 91, 12. Eu preciso prestar atenção onde eu ando. Eu preciso prestar atenção com quem que eu ando. Versículo 7, Mateus 4. Versículo 7 de Mateus 4, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nunca tente a Deus. Quando nós estamos pecando,
eu entendo que nós estamos tentando a Deus. E isso não é negócio. Tá? Isso não é negócio. Versículo 8. Levou o diabo ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo estava atentando Jesus que ia lhe dar isso, mas o diabo é o pai da mentira, então ele ia dar coisa nenhuma. Ele queria que Jesus adorasse a ele. O que nós lemos em Mateus 28, 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não era esse versículo, eu passei errado. 28. (28, 18). Diz assim ali: Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem que deu essa autoridade para Jesus? Essa autoridade aqui, Mateus 28. Foi ele. Quem que estava propondo para ele aqui em Mateus 4? Ou coisa feia lá. Quando eu li esse texto, Mateus 4, aqui de 1 a 11, o capítulo inteiro, né? Tem por vezes que o Deus quer nos dar algumas coisas. Deus não queria usar Jesus para a multiplicação dos pães? Queria. Foram 2 multiplicações. Deus não queria dar os reinos para Jesus? Autoridade para ele? Sim. Tem por vezes que eu preciso tomar cuidado para aquilo que Deus quer me dar, para que eu não receba isso de uma fonte suja. Eu preciso prestar atenção no tempo e no modo. Qual que vai ser o resultado disto? Quem que eu estou ouvindo? O diabo às vezes vem de uma maneira muito sutil, querendo nos atentar para, de alguma forma, nos levar a pecar. Versículo 10. O que nós lemos lá no versículo 10? Mateus 4, 10. A seguir, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Onde é que Jesus leu isso? Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Jesus acendeu a luz em todas as tentações, proclamando a palavra. Acendendo a luz. Quando o diabo vem nos atentar, acenda a luz. E por último, Tiago 4,7 ainda. O que nos diz Tiago 4,7? Um versículo bem conhecido. Eu preciso me sujeitar a quem? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas... E Ele? O que eu faço com o pecado? O que José fez quando a mulher queria levar ele para o pecado? O que José fez? Correu. Não tente peitar o pecado, você vai cair muito provavelmente.
pecado a gente não enfrenta, pecado a gente corre. Tá? Eu vi gente, misericórdia, querendo peitar o pecado e o problema azedou, coisa azedou. O que eu faço com o diabo? Manda embora. Ele vai nos atentar? Vai, porque nós estamos dando trabalho para ele. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Palavra. E por último, versículo 10, Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O diabo não suporta a luz. O diabo também não suporta a adoração. Quando nós somos atentados, nós irmos para a adoração, vai mudar a figura, vai mudar o jogo. E o versículo 11, com isso o diabo deixou, eis que vieram anjos e o serviram. A adoração põe o inimigo para correr. Adore a Deus. Adore a Deus. Põe um louvor, recita uns versículos, para isso seria bom saber de cor. Proclame as promessas de Deus. Fale das tuas palavras rema. O diabo vai te atentar. O que você está fazendo aí? Eu tenho essa palavra de Deus. Acenda a luz. Amém, queridos? Quando o diabo vem nos atentar, acenda a luz. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu vou pedir para esse povo lindo aqui subir aqui. Vai estar nos ministrando. Não existe pecado novo. Eu duvido que aquilo que nós estamos sendo atentados a pecar, que ninguém outro já escorregou nisso e que foi vencedor. Mas nós lemos lá em Tiago, quando nós confessais vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então, se você nesse tempo de ministração quiser de um ombro amigo, quiser que alguém ore por você, nós queremos fazê-lo. Tá? Nós somos família. Nós somos família e nós nos ajudamos mutuamente. Nós os suportamos mutuamente, nós nos enganchamos mutuamente. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, Tua palavra é viva, eficaz, Senhor. Obrigado, Pai, que Teu Santo Espírito que habita em nós nos capacita a entender a palavra. E nós estamos aqui, Pai, por causa da Tua palavra, por causa da Tua presença, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Pai, que nós temos a salvação em Jesus. E obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de acendermos a luz quando nós somos tentados. Obrigado, Jesus, que nós temos o grande privilégio de andarmos contigo, de andarmos em segurança, Senhor. Amém.